Olá, paz do Senhor. Vamos ao vídeo dessa semana e o tema é vazios de si mesmos e cheios de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5:3. Provavelmente você já falou ou já ouviu alguém falando assim: nossa, que pessoa pobre de espírito, né? Nem sabe o que realmente isso significa. Então, biblicamente, vou te mostrar que o que importa para nós cristãos é sermos sim pobres de espírito. A própria palavra fala isso para nós aqui, ó, Mateus 5:3. Acabei de ler, vamos ler de novo? Bem-aventurados, ou seja, bem-aventurados, muito alegres são essas pessoas que são pobres em espírito, que têm o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus, são pessoas muito alegres, são pessoas bem-aventuradas. E então a própria palavra nos diz que nós precisamos ser pobres em espírito. Claro que se alguém que não for cristão estiver falando isso para você, ele não está usando isso, mas você espiritualmente discer, né, entenda, de falar uma palavra difícil para vocês não adianta, né, gente? Que vocês entendam que sim, o melhor que nós podemos ser é uma pessoa pobre de espírito. E a história de hoje é lá em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, que nos conta um momento de uma oração entre duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu tá ali, Senhor, né, se vangloriando, muito obrigada porque eu cumpro a lei, patati, orando alto e falando um monte de coisa boa ao seu respeito. Enquanto o publicano tá ali, né, orando ao Senhor, lá, Senhor, eu sou um pecador, colocando seu coração diante do Senhor, contando os seus pecados, os seus problemas. E aí Jesus fala aqui, né, que adianta ser que nem o fariseu, que tá lá orando bonito, falando alto, mas na verdade o seu coração estava longe do Senhor. E o publicano não. Ele era um pecador, assim como eu sou pecador, assim como vocês são pecadores. E ele estava ali orando ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, perdoa as minhas falhas, né? Eu não sou digno. Então, esse publicano, ele é considerado alguém que é pobre de espírito. Por quê? Porque ele se humilha, né? Ele é humilde diante do Senhor. Ele não fica se vangloriando. Isso é ser alguém pobre de espírito. Alguém que não se vangloria, né? Não se acha melhor do que os outros, não trata as pessoas errado, mas que entende ali a sua humildade. Uma pessoa pobre de espírito não significa que ela não tenha dinheiro, ou que ela more num lugar simples, ou que não tenha bens materiais, mas sim que ela entende o quanto precisa de Deus, pois sabe que é, como eu disse, pecadora, e somente pela graça e misericórdia de Deus ela pode ser salva. O que é graça? Graça é favor imerecido, a gente receber alguma coisa que nós não merecíamos. Então, por que a graça de Jesus sobre nós? Porque nós não merecíamos ser salvos, estávamos em pecado, vivemos pecando, mas o Senhor, pela graça, para nos dar um favor, Ele morreu em nosso lugar. Então, a graça é receber algo que nós não merecíamos. E Thelma, o que é a misericórdia? A misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Então, o que nós merecíamos? O inferno, era isso que nós merecíamos. Mas a misericórdia do Senhor se encontrou com a graça e aí Ele não nos dá isso que nós merecemos, tá? Então, o verdadeiro pobre de espírito, humilde, é que entende que por si mesmo não pode nada, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor pode todas as coisas. E temos então mais duas histórias que nos explicam um pouquinho mais sobre entender o nosso lugar de humildade, que não precisamos e nem podemos ser alguém que se acha, alguém orgulhoso. Tem a história do pedido de Tiago e de João, ali em Marcos 10, 35 a 45, porque a mãe deles chega até Jesus e fala assim: Jesus, permita que os meus filhos, um se assente à sua direita e um se assente à sua esquerda. Ou seja, ela estava procurando uma posição melhor para os filhos dela, quando na verdade qualquer lugar pertinho de Jesus que nós estivermos já é o suficiente. Então ali é um pedido também de ego, um pedido orgulhoso, que os meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. E uma outra história que Jesus é o maior exemplo de humildade. Nós já estudamos sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11, quando Paulo ali, né, na carta aos Filipos, ele diz que Jesus deixou toda a sua glória, abriu mão de toda a sua glória, né, de morar, de estar no céu com o seu Pai. Para quê? Para nos salvar. Ele se tornou homem, um homem humilde, para que hoje nós tivéssemos vida. E Jesus é o maior exemplo de humildade, de alguém que era, mesmo sendo rei, né, ele ali se colocava no lugar, se colocou tantas vezes no lugar de serviço, de servo,
por amor a Deus e por amor à obra e para nos resgatar. Então, que assim como Jesus, nós também sejamos humildes e temos esse nosso espírito pobre, né? Não pobre de, sou pobre, mas pobre de entender que nós dependemos de Jesus e que sem Ele não fica nada, nós não somos nada. Boa semana para vocês e que todos nós tenhamos menos de nós mesmos e mais de Jesus.